vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Aleluia. É só pedir. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama a sua graça e seu amor. Não tenho medo da tribulação da vida. Tribulação também passou meu Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário. Como chorou por todos nós ali na cruz. É vitória, vai chorando. Ó, a vitória da igreja do Ministério de Cristo chegando aí, ó. Aleluia, a vitória de Deus está nas tuas mãos. Aleluia. Solte a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Aleluia. E quantas vezes tu ficas desesperado, se preocupando com o que possa acontecer. Se está difícil, dobre agora o seu joelho, aleluia, e deixe as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando chora, Deus responde, irmão. Aleluia. Deus responde, irmão. Resolve tudo e Ele consola o teu coração. Aleluia. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais ter a vitória em tuas mãos. Aleluia. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Quem aí quer vitória? É só pedir, mas vai chorando, geme e chora, igreja, aleluia. Deus tem vitória para os seus, aqueles que buscam ao Senhor, gemendo e chorando. Pode acreditar, as suas bênçãos já estão reservadas para você nesta noite. Aleluia. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Deus é santo, igreja. Aleluia. Bendito é o nome do Rei. O poder dele está neste lugar. Aleluia. Bendito seja. Aleluia. Santo de Israel. Diz assim a palavra de Deus nesta noite, igreja. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo,
ouvi um segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e nem o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Pode tomar assento glorificando ao Senhor. Bendito seja o nosso Deus, igreja. Bendito é o nome do Rei. Bendito e santo seja o nosso Deus, exaltado entre as nações. Aleluia. É tempo de se firmar na presença de Deus, igreja. É fim dos tempos que estamos vivendo. Nós somos a geração do arrebatamento, igreja. Aleluia. Aleluia. Nós somos a geração que vai ver a volta do Rei Jesus. Nós somos a geração que vai ser tocada por um Espírito abrasador, igreja. Nós vamos ser, aleluia, a igreja da última hora, que receberá o Pentecoste vindo dos céus. Aleluia. Aleluia. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos resistir ao pecado, resistir às paixões infames, Glória a Deus. resistir à tribulação e os perseguidores da cruz, que são Satanás, seus demônios, seus pratos oferecidos. Aleluia. Porque muitos não têm força, irmãos. E nós vemos, igreja, esta palavra poderosa que vem até nós nesta noite. Amados irmãos, há muitos teólogos, há muitos historiadores, estudiosos da palavra de Apocalipse, da Bíblia, como por inteira, que ali deixam os seus livros esses que eu não creio, eu não gosto nem muito de compartilhar, de ler. Eu leio a Bíblia. Por quê? Porque, amados irmãos, a palavra de Deus diz que muitos iriam ler a Bíblia, mas iriam distorcê-las. É verdade, Jesus. Iriam distorcer estas palavras. É muito fácil, amado irmão, você pegar a Bíblia, você ler o que está escrito, mas explicar de forma diferente. Bendito é teu nome. Aí as pessoas vão acreditar naquilo que você está falando, porque você está diante da Bíblia. Mas não é aquilo que a palavra de Deus quer dizer. É verdade, Jesus. Nós temos que ver o que Deus realmente diz através daquela palavra. E há algo por trás da mensagem em Apocalipse, capítulo de número 6, amados irmãos, que ainda não foi explicado, talvez por nenhum homem aí na terra, porque eu não vejo, amados irmãos, mas se pregarem sobre arrebatamento, fim dos tempos, anticristo. O que se prega é a prosperidade e o dinheiro. O que se prega, amados irmãos, é que você vai ganhar um carro no final do ano. É que se você dobrar os joelhos, Deus vai te dar um saco de dinheiro. Não vemos mais a pregação sobre a vigilância do crente,
sobre aquilo que vamos enfrentar nos últimos tempos, amados irmãos. Aleluia. O que vemos é uma montagem, amados irmãos, que parece que vem embalada numa caixinha de surpresa. É verdade, Jesus. Porque o crente, amados irmãos, ele está tão acomodado em sua zona de conforto, amados irmãos. O crente está tão acostumado a receber presentinho que não vem de Deus. Aleluia, Jesus. O crente está tão acostumado em ser amassageado o seu ego, que quando chegar o tempo de se cumprir esta palavra, todos vão morrer, irmão. É verdade. Vão morrer porque estão desprevenidos, estão desapercebidos, estão dormindo em sono profundo, igreja. Aleluia. Santo é teu nome, E Jesus. aqui está acordado na presença de Deus. Vamos glorificar a igreja. Aleluia. Porque, aleluia, a palavra é tremenda. Oh, glória. A palavra é forte nesta noite, aleluia. É para alimento seu espiritual. Glória a Deus. É para que se esclareça e nós possamos vigiar, nós possamos cuidar daquilo que Deus nos entregou. Deus nos entregou coisas maravilhosas que o inimigo vem e quer nos roubar. É verdade. Enquanto ele não tirar de você, ele não vai sossegar de te perseguir. Mas a palavra de Deus está escrita assim: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Glória a Deus. Se você está nas mãos do Senhor, nada, nem Satanás, irmão, pode te arrebatar das mãos do Mestre. Aleluia. Aleluia. Quem tem força, quem tem poder para nos tirar da mão do Senhor? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Aleluia. Ninguém, igreja. É verdade, Jesus. Mas precisamos estar em Cristo. Glória a Jesus. Não adianta nós falar, ah, Deus nos ama. Sim, Deus ama todos. Deus ama até a minha cachorrinha lá fora. Deus ama todos, irmãos. Aleluia. Resta saber se todos quantos dizem ser crentes amam a Deus. Aleluia. Aleluia. Se realmente estão buscando, aleluia, estar na presença de Deus. E nós estamos buscando, igreja. Glória a Deus. Eu fico muito feliz com aqueles que estão aqui. Fico muito feliz e Deus tem se agradado dia após dia com todos que têm vindo aqui. Aleluia, e têm se entregado na presença de Deus de uma forma humilde. Porque Deus usa os humildes. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico tão feliz quando Deus usa o irmão Nestor, porque eu vejo a humildade, eu vejo quão grande Deus usa este homem, aleluias, e eu fico, amados irmãos, contendo-se ali, mas na realidade eu estou derretendo por dentro na presença do Senhor. Aleluia. E isso que é cristão, amados, e nós precisamos pegar exemplos assim, precisamos de pessoas assim, servos do Senhor, Bendito é teu nome. aplicados, né? Que não ficam, amados irmãos, inflando o seu ego, Aleluia. dizendo que sabem, que desfiam a Bíblia de ponta cabeça, mas não estão aqui para adorar, não estão aqui no dia em que a coisa começar a ficar preta. Oh, glória a Deus. Não estão aqui carregando a bandeira de Jesus no dia que as coisas começarem a cair. Oh, glória. Glória a Deus. Mas eu digo uma coisa para você, você pode me procurar a qualquer hora, eu estarei aqui. Aleluia. Aleluias, porque eu vou até o fim, igreja. Oh, glória. Se você vai, glorifique Oh, também. aleluia. Permaneceremos fiéis até o fim, igreja. Aleluia. Quem aí tem compromisso com Deus? Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós temos compromisso com o nosso Deus, porque nós queremos ir morar na glória. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. E havendo o cordeiro aberto nos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Amados irmãos, Deus levou João em espírito para o céu, para junto do céu. Chegando lá, amados irmãos, ele teve uma visão extraordinária, sobrenatural, sobre coisas apocalípticas que aconteceriam no final dos tempos. Amados irmãos, nós já estamos vivendo o final dos tempos desde 1914, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Aleluia.
Os cavalos já estão soltos sobre a terra, amados irmãos. Estão destroçando, destruindo, matando, roubando, destruindo as coisas por aí. E as pessoas estão dormindo. Aleluia. Mas há uma coisa que o cristão ainda não sabe, irmão. Bendito é teu nome. Aleluia. E talvez saiba. E amados irmãos, às vezes dá vontade de pegar o cristão, porque ele diz que sabe. Bendito é E teu dá nome. vontade de pegar a Bíblia, ó, pá, 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 na cara dele, irmão. Porque olha, eita irresponsabilidade do crente, irmão. Bendito é Dizer teu que nome. sabe, mas ele está ali, asilado, está exilado, está ali Bendito é teu passando, nome, amados Jesus. irmãos, como se ele estivesse passeando na igreja, fosse um turista na igreja, como se ele estivesse no mundo. Aí no mundo eu quero ficar, no mundo é coisas boas, tem no mundo, você vai ficar, e logo você vai para o fogo, porque este mundo, amados irmãos, está caindo, Aleluia. e Deus vai colocar fogo neste mundo, e em você, se você estiver aqui. Bendito é teu nome, Senhor. Aleluia. O que eu quero dizer, igreja, é que quando nós firmamos um compromisso, quem aqui tem palavra? Oh, glória a Deus. Porque Deus tem palavra, igreja. Glória a Deus. Deus, ele não é homem para que mente. Nós Bendito é somos teu nome, falhos. Senhor. Somos falhos. Mas uma coisa devemos admitir: escolhemos servir o rei, então vamos servir o rei. Aleluia. Santo é o teu nome, É Senhor. sim, sim, não, não. Amém, irmão. Aleluia. Mas agora, irmãos, adentrando nesta palavra, nós vemos, amados irmãos, que no fim dos tempos haveria de vir um cavalo branco. Assentado sobre este cavalo branco, como diz a palavra de Deus em Apocalipse 6:2, estava sentado um homem. Este homem empunhava em sua mão um arco, né? Um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Veja, foi-lhe dada uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. Glória a Deus. Amados irmãos, o cavalo branco. Vamos situar o cavalo branco. O cavalo branco, nos termos gregos ou egípcios, seja lá o que for, nós sabemos que ele é um símbolo da Grécia Antiga de impetuosidade. O cavalo era o símbolo do impetuoso, era usado pelos guerreiros, pelos grandes guerreiros, para massacrar o exército. O exército que possuía cavalo, ele era impetuoso, ou seja, ele vencia batalhas. Eles tinham medo de homens montados em cavalos, lá naquelas gerações antigas. Então o cavalo era usado para amedrontar certos guerreiros. Aleluia. Mas o cavalo branco, amados irmãos, aí vem um mistério maior ainda. Bendito é teu nome. Cavalo branco, branco significa o quê? Pureza. Bendito é teu nome. Mas nesta palavra, amados irmãos, ele não significa somente pureza, ele significa paz. O branco significa paz, todo mundo sabe, né? Que branco significa paz, significa pureza. Mas o branco, amados irmãos, que diz desta palavra, é um branco de como se ele ofuscasse vistas. Quando nós olhamos para uma luz como esta, né? Ela é branca, ela não é preta, nem azul, nem amarela, nem vermelho, não é verdade, irmãos? Se nós olharmos bem de pertinho, colocarmos os olhos lá nesta luz, ela é branca, mas ela não vai ofuscar nossas vistas. Este cavalo, ele é um branco que ofusca as nossas vistas. Ele é um branco que nos tira a visão. Ou seja, amados irmãos, aleluias, o branco é da ilusão, como diz esta palavra, e não como muitos pregadores falam por aí, que este é o cavalo onde virá o Rei Jesus amontado sobre ele. Quem virá sobre o cavalo branco é o anticristo, Satanás, o filho do diabo, que virá para enganar as nações, para tribular, para perseguir os cristãos. Só que, amados irmãos, esta palavra nos faz uma alusão de como ele virá. Ele virá, por que ele virá num cavalo branco? Porque a palavra de Deus diz lá
em Apocalipse 19 que Jesus virá montado num cavalo branco. É verdade. Jesus virá montado num cavalo branco. E aí, amados irmãos, com uma espada de fogo. Aleluia. Então, amados irmãos, nós vemos que desde que Deus criou o mundo e criou o próprio Satanás, ele se inveja daquilo que Deus faz. É verdade. Então, ele, do mesmo jeito que Jesus vai vir, ele inveja a Jesus e vai lá e vem montado num cavalo branco, se fazendo de rei, porque ele está coroado. Quem coroou ele? Ele mesmo. Ele mesmo, porque ele diz que eu sou Deus, eu sou maior do que Deus. E aí, amados irmãos, a coroa é símbolo do quê? Símbolo de um rei, né? Então ele vem para reinar. E a palavra de Deus diz que ele reinará sobre esta terra durante quantos anos, irmãos? Então, igreja, o que acontece? Ainda tem o arco. Mas o arco, amados irmãos, não é aquele arco que nós pensamos. Aleluias. O arco de flecha. Quando nós falamos assim, livrai-nos, Senhor, livrai-me das setas de Satanás. Este homem que vem amontado num cavalo branco, trajado ali com as suas vestes, coroado como se fosse um rei, e amados irmãos, vem vitorioso e para vencer. Quando vem, esta palavra vem ele saiu vitorioso e para vencer, quer dizer que ele quer vencer a qualquer custo, a qualquer preço, e ele fará qualquer coisa para vencer, é o que diz a palavra. É verdade, Jesus. Então, se possível for, enganaria até mesmo o escolhido. Então, amados irmãos, tem gente por aí esperando quem voltar. Nós estamos esperando Jesus voltar, é lógico. Mas quem que há de vir primeiro? É verdade. O perseguidor da fé. É verdade. O perseguidor da igreja, irmãos. O anticristo, que vai vir para provar se você é mesmo cristão firme mesmo. Aleluia. Para te dar uma chacoalhada na roseira para ver se você está fiel. E aí ele vai vir montado num cavalo branco, parece um rei. Aí tem uma igrejinha aí que eu vou te contar, viu? Tem uma outra igreja lá no Jerusalém, os judeus, principalmente os judeus, que eram um povo de Jesus, mas que não são. Por quê? Porque eles acreditam que esse que vai vir é Jesus. Eles acreditam, eles creem que esse que está por vir é Jesus. E aí eles ficam pregando isso, e o povo escutando. Como eu disse antes, aqui no começo antes da palavra, eu disse que as pessoas podem dizer o que está escrito aqui, mas podem ler é uma coisa, explicar é outra. Pode explicar de uma forma errada e você entender que é aquilo. Então é Jesus que vai vir montado no cavalo branco pela primeira vez. Então eu vou aceitá-lo, vou segui-lo. E aí você vai para o inferno junto com ele. É verdade. Aleluia. Você vai ser enganado. Porque, amados irmãos, primeiro viriam as tribulações. Antes de Jesus vir, se manifestaria o quê? O pai da mentira. É verdade. Né? Aquele que se sentaria no trono, né? Se dizendo quem? Se dizendo filho de Deus, se dizendo o próprio Deus. Este é Satanás, amados irmãos. A igreja, o anticristo, que vem para destruir, corromper a igreja de Cristo. Então nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos quanto a esta palavra. E aí, amados irmãos, nós seguindo esta palavra, lá no versículo 3. Irmão, se você não concorda comigo, aleluias, eu digo para você, bendito é teu nome, Jesus. Você não precisa concordar com aquilo que eu estou falando. Você só precisa esperar para ver. Santo é teu nome, Senhor. Porque eu digo uma coisa, igreja, aleluia, aleluia, é isso que vai suceder em ponto final. Oh glória. Eu creio. Porque Deus que está dando a visão aqui para esta igreja, Oh bendito de Israel, e vai mostrar para o mundo, aleluia, que esta é a igreja que prega o evangelho eterno, bendito é teu nome, Jesus. o evangelho da verdade.
que fuça, que tira as vendas, irmãos, que está nos olhos. Porque existem muitas vidas que estão com vendas. Bendito é teu nome, Senhor. Glória a Deus. E aí, amados irmãos, nós vamos para o cavalo. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Bendito é teu nome, Senhor. Nós vemos, amados irmãos, que o cavalo vermelho simboliza o que? O vermelho simboliza o que? O sangue, né? O sangue. E nós vemos, amados irmãos, que este cavalo, ele está junto com o primeiro. Só parece que ele está separado. Porque muitos pregadores, você pode pesquisar no YouTube, 500 pregações dizem que o primeiro é Jesus Cristo. E que o segundo seria as taças da ira. Não, irmãos. O primeiro é o anticristo. Bendito é teu O nome. segundo, que é o cavalo, que é o parceiro dele. Aleluia. Aquele que anda ali, né, em conluio com o diabo. Este vem para tirar a paz É verdade, Jesus. e fazer com que uns matem os outros. Igreja, vocês não estão percebendo quantas coisas terríveis nós vemos nos jornais. É verdade, De Jesus. pessoas se matando umas aos outros por causa de R$1, por Aleluia! causa de um centavo, por causa de nada. Pais matando filhos, tirando a paz. Não temos mais paz nesta terra. A paz é só em Jesus. E às vezes tem pessoas que dizem, não, é possível a paz nessa terra, vamos se ajuntar, vamos promover aqui uma campanha, porque pode haver paz nessa terra. Não vai haver paz nessa terra. Aleluia. Só vai haver paz no coração daquele que busca Jesus. Glória a Deus. Porque nós temos paz quando estamos na presença de Deus. Glória a Deus. Temos paz lá fora porque temos Jesus no coração. Então, irmãos, se vamos morar num lugar de paz, não é aqui neste mundo, Oh, glória. é lá na glória. Aleluia. Este veio para tirar a paz, jogar uns contra os outros. E o próprio Jesus disse: haverão guerras e rumores de guerras. E haverá e se levantará nação contra nação. E nós vemos que as nações estão se levantando umas contra as outras, tirando o sossego das outras. Porque, amados irmãos, pessoas como nós, famílias como as nossas, que trabalham para ganhar o pão de cada dia, vamos para a nossa igrejinha louvar o nosso Deus, nós não temos nada a ver com a confusão política deles. Mesmo assim, eles não querem saber. Eles não pensam nas crianças, dos pais de família, nas vidas que estão tranquilas. Eles só querem saber de poder, entendeu? E aí o que acontece? Eles desafiam os outros países. Eles vão lá, jogam bomba nas crianças, matam inocente. Se estourar uma guerra aí, irmão, você acha que o governo vai poupar a casa do crente? Você acha que o governo vai falar para você, não, a minha é casa dos cristãos, não mexa com eles. Vocês vão ser os primeiros a eles querer jogar uma bomba. Mas o nosso Deus está nos protegendo. Aleluia, Jesus. O nosso Deus está do nosso lado. Ele sim pode nos proteger, porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Aleluia, bendito seja. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que foi dada-lhe uma grande espada a este cavaleiro vermelho, a este cavalo vermelho. Amados irmãos, existe duas espadas, verdade, três. Aquela que mata, aquela de fogo, que você põe tudo por terra, todos os seus inimigos por terra. Aquela que é dada a todo cristão que está empenhado na obra, está ali debaixo da presença de Deus, empunha a espada de fogo. Mas aquele, amado irmão, que vem para matar, impõe uma espada de sangue, impõe ali uma espada, amados irmãos, para tirar vidas. E quando fala de espada, irmãos, fala da própria boca, fala da língua, como a palavra de Deus diz que a nossa língua é como uma espada de dois gumes.
Aleluia, Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que esse demônio, este cavaleiro, ele vem não só para jogar uns contra os outros e tirar a paz, como ele vem colocar uma espada violenta na língua das pessoas. Uma espada, amados irmãos, onde nós vemos lares em que os filhos não respeitam mais os seus pais. Você não deixa eles sair, eles já te xingam, já te ferem com palavras. Ah, eu vou usar droga, eu vou para a esquina, eu volto a hora que eu quero. São ofensas destiladas de pai para filho, de filho para pai, etc e tal. E ninguém se respeita. E a gente acha que aquilo ali não fere, mas fere, irmãos. A língua fere mais do que uma espada. Aí nós vamos lá, amados irmãos, para o versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, Bendito é teu nome, Jesus. ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Bendito é teu nome. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Amada igreja, Deus tem bênçãos sem medidas para a sua vida. Bendito é o nome do Rei. Mas este cavaleiro, este cavalo, vem trazer a discórdia, vem trazer, amados irmãos, a balança é o símbolo da justiça. Mas nesse sentido bíblico, onde Deus pede para que nós vigiemos, a balança simboliza a injustiça, o peso das coisas sem medidas, das coisas que vão ser postas sobre o fardo que vai ser pesado para o crente carregar. E aí, amados irmãos, nós vemos que este terceiro cavalo preto, aleluia, ele diz assim no versículo 6: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E aí nós vemos o mistério. Aleluia. O cavaleiro preto, amados irmãos, ele vem mexer naquele ganho do pão de cada dia, do mais pobre, do necessitado. Ele vem mexer com a economia mundial. E o que nós estamos passando no momento, igreja, se não uma pressão psicológica, se não estamos passando uma crise mundial financeiramente falando? Os nossos governantes, amados irmãos, estão vendendo a própria mãe para tentar pagar as contas que eles mesmos roubaram o povo, roubaram os cofres do país. Para quê? Por causa que foi a mando de Satanás. Satanás, ele está maquinando coisas e o povo não está vendo. Aleluia. Está deixando o pobre mais pobre e o rico mais rico. Por quê, igreja? Porque ele tem um ousado plano, um plano maligno. E a palavra de Deus diz: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiqueis nem o azeite nem o vinho. Sabe por que não danificaram nem o azeite nem o vinho, igreja? Antigamente, e ainda hoje, o azeite e o vinho eram tidos como coisas que só podiam ir à mesa dos reis, dos mais ricos, de homens que tinham poder. O pobre não tomava vinho, não. O pobre não tinha nem direito e nem dinheiro, nem capacidade de pôr um vinho em sua mesa. O azeite, então, nem se fala. Eram só os ricos que possuíam ali uma botija de azeite, das mais caras. E hoje, se você for pesquisar, existem vinhos de $200 mil, mais caro que esta casa. Existem vidrinhos de azeite, irmãos,
de azeites muito finos, que vêm lá das olivas de Jerusalém, dos montes Hermon lá em Jerusalém, que são mais caros que um carro que a gente possui e pode comprar, do que um carro 0 km. Já imaginou? Então, amados irmãos, esta palavra vem nos dizer que no fim dos tempos, após esta crise, os ricos, eles têm acesso às coisas mais caras. Eles têm acesso ao vinho, ao azeite, não falta para eles. Mas o pobre passa necessidade. E para comprar 1 quilo de farinha, de trigo, ele precisa trocar por um dinheiro. Hoje é assim. Antigamente não era assim. Não era. Ah, mas sempre foi assim. Não, não era. No tempo do povo hebreu, povo de Deus, todos plantavam, todos trabalhavam na terra, e na colheita todos se ajuntavam e dividiam ali a colheita farta, e todos comiam. Aleluia. Hoje se nós temos que comprar 1 quilo de farinha, temos que ir lá no mercado e pagar. Se nós queremos uma fruta, temos que ir lá e pagar. E cada vez está ficando pior. Sabe por que pior? Porque as plantações estão morrendo, amados irmãos. As colheitas estão ficando mais fracas. É verdade, Jesus. Né? E o rico tem na mesa ali o filé mignon, o vinho, um azeitinho para pôr por cima. E o pobre não tem nem feijão e arroz para comer. Um ovo frito. Então, amados irmãos, esta palavra, ela nos diz exatamente o que o cavalo preto vem fazer. É verdade. Ele vem trazer o abalo financeiro mundial, que é o que nós estamos passando, amados irmãos. Crise após crise. É verdade. E roubalheira. E corrupção. Aleluia. Ele vem trazer a discórdia a ponto de nós termos que passar por um processo que a Grécia está passando. Porque nós fomos aí desbancados, nós caímos no ranking de um país que tinha crédito lá fora, e agora já nós não temos crédito nenhum com país nenhum. Logo nós não vamos estar vendendo, nem exportando, nem mais nada. Vamos estar devendo acima de dívida e dívida. E o que isso vai acontecer? A maioria dos países estão assim. É verdade, Jesus. Os únicos, os 8 mais ricos, do G8, eles não estão passando por isso. Por que eles não estão passando por isso? Porque Satanás, que vem no cavalo branco, o anticristo, ele vai fazer com que todos os outros cavaleiros façam tudo isso. E aí, quando tiver toda uma confusão geral, e ninguém mais puder pagar suas contas, ele chega lá no cavalinho branco dizendo: eu trouxe a paz para o mundo, eu trouxe a solução para o mundo. Vocês só tem que me adorar, vocês só tem que me servir, se render a mim, negar Jesus e ponto final. Eu vou fazer a paz nessa terra. Vou dar comida para todo mundo, vou quitar as dívidas de todos os países. Nós vamos ter que fazer uma mudança. E quem que não quer, né? Quem que não quer? Nós podemos fazer alguma coisa? Não podemos, nós não mandamos no país. Quem manda no país é Satanás, que controla esses governantes hipócritas, é verdade, que não servem a Deus. E aí eles vão entregar de bandeja ao povo, para sofrer de escravo para eles. É verdade, Senhor. Mas nós vamos lutar, irmãos. Aleluia. Vocês nem têm ideia do que nós podemos fazer. Oh, glória. Vocês não têm ideia da capacidade do crente. Aleluia. Porque Deus vai nos revestir de uma armadura poderosa nos últimos Eita, tempos. glória. E nós vamos bater de frente com esse diabo, amados irmãos. Glória a Deus. Vocês vão ver demônios caindo por terra pela autoridade da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Bendito é teu nome. Glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome. Versículo 7, igreja. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amada igreja,
Esse cavaleiro é um dos piores. É verdade, Jesus. Nós vemos que ele vem para matar. O amarelo, que segundo a palavra de Deus é amarelo, mas se nós formos lá na tradução hebraica, nós vamos ver que ele não está falando amarelo, e sim amarelado. Por que amarelado? Amarelado com uma cor meio esverdeada, com uma cor meio assim, aquela cor de podre. Por quê? Porque será tanta matança nestas nações, após esses outros cavalos que virão matar, guerrear, causar fome, causar todo tipo de descontrole, de guerras, de balanço mundial na economia, abalo mundial na economia, que haverá muitas mortes, irmãos. E o que nós vemos que se lembram a cor amarelada são aqueles corpos em putrefação, aqueles corpos esverdeados estão ali amarelados, por quê? Porque eles estão podres. E você vai ver, igreja. Aleluia! Eu tive uma visão, irmãos, uma visão de coisa terrível, que logo aí para frente vai acontecer de as pessoas ter que juntar corpos assim com aquelas escavadeiras e jogar nos buracos, aqueles corpos meio amarelados assim, ó. E aí vocês vão se lembrar desta palavra, amarelado, corpo amarelado, que quer dizer em putrefação, que fica amarelado. Aí você vai lembrar do cavalo amarelo. E aí você vai ver do que eu estou falando. Aleluia! Haverá uma grande peste. Haverá uma grande peste, igreja. Nós já estamos se protegendo, porque nós estamos cobertos pelo sangue. Aleluia! Né? Para que não toqueis nos filhos do Senhor, Ele nos cobriu com sangue carmesim. Mas igreja, ninguém está sujeito a não sofrer consequência. Ninguém. A tribulação é grande. É verdade. O porquê que nós estamos orando, igreja, aí? Estamos com a campanha de oração e vamos orar insistentemente. E Deus tem mostrado coisas maravilhosas. Aleluia. E pede para que nós se fortaleçamos, porque a coisa vai ficar feia. É verdade. Porque você já parou para pensar aquelas pessoas que você não conhece, pegando uma peste negra, uma peste ainda desconhecida, que ainda não aconteceu. Vai acontecer uma peste que o próprio homem fez a mando de Satanás, que vai sair de controle dos laboratórios e vai infestar as populações por aí e vai matar muitos, igreja. É verdade. Como diz esta palavra. E aí haverá um descontrole até eles achar uma vacina. Isso é o que eles dizem, né? Porque quando eles dizem vamos achar uma vacina, eles já têm, irmãos. É verdade. Eles só não querem, eles não querem vacinar ninguém, eles querem que todo mundo morra. A verdade é essa. É doído, mas é a É verdade. verdade, Senhor. E aí, irmãos, é melhor você começar a orar para aqueles que são seus. Orar pelo seu vizinho. Orar pela sua família que você ainda não ganhou. Aleluia! Porque você não vai querer ver eles desta forma, igreja. Então nós temos que lutar agora por estes nossos. Aleluia! Lute pelo vizinho, evangelize no ônibus, evangelize lá no teu trabalho, ganhe quantos puder, para que você os livre da morte. O laço do passarinheiro está passando. Aleluia. Os cavaleiros já estão sobre a terra, igreja. Aleluia, estão dissipando, disseminando, principalmente os cristãos, porque as pessoas pensam assim, então eu sou cristão, estou na igreja, estou protegido. Tá nada. Se bobear, o cavalo entra dentro da igreja. Por quê? Porque os templos estão profanados. Geração de hipócritas, geração de amantes ao dinheiro. Aí chega lá o cavalo preto, né? A coisa já está preta. Por isso cavalo preto. Mas eu tô pobre. Tô com uma contaiada aí, ó, até o pescoço. Aí o cavaleiro preto entra lá. Tá aqui um dinheiro. Só que você tem que, né? Você tem que sair da igreja. Eu tenho um serviço para você fazer, só que não dá horário para você ir para o culto, não. Mas você vai ganhar bem. Pense bem. É Satanás. É o cavaleiro preto. É verdade, Jesus. Enviado para tirar o foco
E aí vem o amarelo em seguida, né? Você monta no cavalo preto, já está o amarelo ali do lado. Ah, é esse aí que eu vou jogar uma peste em cima dele. Irmãos, prestem bem atenção. Precisamos estar muito vigilantes nestes últimos tempos. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Está vendo, igreja? Nós temos que permanecer firmes por isso. Porque ainda que esteja morto, viverás. Oh, glória a Deus. Pode chegar a tribulação. Eu mando que venha. Eu sempre digo assim, não deixe que venha. Deixe que venha, porque Deus está no controle. Oh, glória. Mas uma coisa eu digo, se previna, igreja. Comece a jejuar, Glória comece a orar, comece a se fortalecer, comece a buscar mais de Deus. Aqueles que não querem saber de Deus, não vão para a igreja, não se fortalecem, não oram, não lê a Bíblia em casa, nem sabe o que é a Bíblia. Aí eu sinto muito. Devemos por esses orar, mas nós sabemos que quando vir a tempestade, igual o que aconteceu lá em São Paulo, vai varrer tudo. Aconteceu lá em enchente, lá no, acho que no Japão, não sei onde, né? Os irmãos, não sei se os irmãos viram. E foi, né? Foi levando a casarada assim, com a água arrastando tudo. Então, irmãos, vai vir. É verdade, Jesus. Os cavaleiros, eles vêm assim, ó. Lembra que na guerra, os cavaleiros, eles soltam aqueles homens dos arco e flecha primeiro, né? Quem eles atingir, já derruba lá. Lembra do cavaleiro com a lança? Então, cuidado. Aí depois eles soltam, quando eles jogam as flechas, vem os cavaleiros correndo. Por quê? Porque aqueles ali já estão com as flechas fincadas assim. Aí vem os cavaleiros e ó, decepam as cabeças e eles caem ali morto. Cavaleiro amarelo. Aí ficam ali podres, amarelados ali. Por quê, irmãos? Aleluia. Que não estão revestidos da armadura de Deus. Oh, glória a Deus. Porque aquele que está revestido da armadura de Deus permanece de pé. Vem cavalo, vem diabo, vem Satanás. Oh, glória! Vamos na espada de fogo, igreja. Oh, aleluia. Aleluia, bendito seja. Aleluia. Santo de Abram as Israel. vossas Bíblias, Apocalipse 19. E depois destas coisas, destas que eu falei aí, igreja. E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, e assentando no trono dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, Aleluia. a vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como uma voz, uma grande multidão, e como que uma voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, aleluia, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo
de teus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia. Aleluia. Bendito é teu Amados nome, irmãos, Jesus. nós vemos que a palavra de Deus nos diz nesta noite que após a grande tribulação, a grande perseguição destes 4 animais, o povo vai triunfar. A igreja já vai estar ataviada, ou seja, preparada. A igreja vai estar ali glorificando, pegando fogo, transformada em linho fino, só esperando o rei. E aí nós adoramos, uma multidão vai adorar. Aleluia. Aleluia. Vamos se ajuntar com a multidão Oh, glória. para adorar o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Ele vem